Diva, você vai nos contar como emagreceu? Como monetizar um canal rápido? Hoje em dia na internet é muito complicado, porque qualquer coisinha que você fala, as pessoas vão vir comentar. Querida, apareça aqui. Tá doente? Who cares? Pode me chamar de fútil? No vídeo de hoje eu vou responder perguntas, já que o meu primeiro vídeo respondendo perguntas deu tanto certo, as pessoas gostaram tanto. Então pensei, por que não fazer a parte 2 respondendo algumas perguntas frequentes e reagindo a alguns comentários? Vamos começar? E hoje eu decidi aparecer aqui com o meu cabelo natural. Como alguns de vocês sabem, meu cabelo ele é cacheado, tá? Ainda assim, eu faço um pouco de alisamento nele, porque eu não gosto quando a raiz do meu cabelo fica muito cacheada. Então eu aliso ele abaixa de certa forma um pouco o volume e a parte de cima fica bem lisinha e aqui fica com esses cachos bonitos. Essa foi a primeira vez que eu sequei com o difusor e meu cabelo ficou com uma vibe Sex and the City Carrie Bradshaw, que é o que eu gosto muito. E bom, o que vocês acham? Falem nos comentários. Vocês gostam do meu cabelo assim cacheado ou vocês preferem ele liso? E outra coisa, vocês sabem que meu corte de cabelo é o Butterfly Haircut, já inclusive respondendo uma pergunta extremamente frequente aqui no meu canal. O meu corte de cabelo é o Butterfly Haircut, tá? E ele funciona muito bem, tanto para o cabelo liso quanto para o cabelo cacheado. Como vocês podem ver, tá super bonito meu cabelo hoje. Bom, primeira pergunta. Isa perguntou: oi, moça linda, você faz faculdade de quê? Sou nova aqui. Isa, graças a Deus, eu já passei dessa fase, meu Deus do céu. Eu comecei a fazer administração, detestei, parei por muito tempo, depois falei, eu preciso de um diploma, assim como a sociedade gosta de que todo mundo tenha um diploma, né? Mas eu acho que para mim não faz sentido. Enfim, terminei sim meu curso, eu fiz comércio exterior e hoje em dia eu posso falar que eu sou formada. Achei que isso nunca ia acontecer, sendo bem sincera, porque eu não gosto muito da metodologia de faculdade. Eu sou o tipo de pessoa que eu aprendo na prática, então vocês imaginam, a teoria pra mim é um negócio que... Bom, enfim. Oi, Lívia, você citou no vídeo sobre os benefícios que criar esse canal trouxe para sua vida. Você pode falar sobre isso em outro vídeo para quem quer muito ter um canal, mas não tem a coragem necessária para isso? Vamos lá. Vai sair um vídeo aqui no meu canal no dia 2, que faz exatamente 6 meses que eu criei meu canal no YouTube. Oh my gosh, gente, o tempo passa muito rápido. E eu vou falar por cima, nesse vídeo que eu vou soltar aqui pra vocês, eu falo exatamente os benefícios, mas assim, vamos falar aqui por cima sobre o principal benefício que me trouxe. Eu acho que o principal benefício, obviamente, que foi a dicção. Se você voltar nos meus primeiros vídeos, você vai ver que eu melhorei muito em questão de estar confortável com a câmera e de estar confortável comigo mesma, principalmente com mentalidade, porque quando você começa a se expor, quando você começa a expor as suas vulnerabilidades, você está se colocando em uma posição para ser julgada, porque as pessoas hoje em dia na internet, elas falam o que elas quiserem. E assim, nem julgo, porque todo mundo tem o livre-arbítrio, todo mundo pode falar o que quiser. E aí quando você começa a falar de coisas que são difíceis para você, e você tá sabendo que vai receber crítica, você vai receber crítica. Você fica mais confortável com as críticas, porque você começa a entender que a opinião alheia é a opinião alheia, não tem nada a ver com a sua vida, é a opinião da pessoa. Você tá entendendo que é um pensamento criado na cabeça dessa pessoa. E esse pensamento, querendo ou não, ele é influenciado pela vida da pessoa. Às vezes ela vai te julgar com base na vida dela. Então, assim, não tem como você fazer nada. Então, isso é muito... Então, ter um canal no YouTube é muito bom, porque isso faz reafirmar a sua própria personalidade. Então, isso pra mim foi o principal. Obviamente que é muito bom também ser paga em dólar. Ai, como é bom receber em dólar, gente. Então, assim, todo mundo tem que criar um canal. Mas, make sure, assista o vídeo que eu vou postar aqui nesse domingo, que se eu não me engano é dia 2. Não tô muito ligada, assim, que dia que é hoje, porque eu estou de férias. Então, assim, gente, mas assista o vídeo porque eu vou falar pra vocês a retrospectiva de como que a minha vida mudou sendo youtuber por 6 meses, guys! Bruno perguntou, como assim viver a vida de forma presente? Pode falar mais sobre isso? Falo sim. Bruno, eu acho que assim, tipo, tem duas formas de você perder o presente. Primeira forma é você viver no automático. O que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia que trabalham o dia inteiro. O nosso dia é curto, principalmente se você for CLT. O nosso dia, querendo ou não, é curto, porque nós passamos mais tempo acordados no trabalho do que na nossa própria casa. Então, acaba que
Quando você tem mais energia disposta no seu dia, é quando você está o quê? Trabalhando, certo? E aí você às vezes acorda atrasado, você não tem tempo de fazer nada no período da manhã. E no período da noite, você já tá cansado, você já não tem mais força de pensamento. A maioria das pessoas fazem o quê? Vão pro Instagram, vão para alguma rede social para ver a vida alheia passando. O que que acontece? Elas perdem a sua própria vida. Isso acontecia comigo, eu estava vivendo no automático. Então a primeira forma de você perder o momento presente é viver no automático, viver como um robô. E a segunda maneira de você perder a sua vida é você viver pensando no futuro ou viver pensando no passado. Quando você vive pensando no passado, normalmente você está lembrando de alguma coisa que aconteceu na sua vida e que não foi muito benéfica, algum problema que aconteceu, alguma coisa que você fez que você se arrepende ou alguma coisa que você se arrepende de não ter feito, você vive no passado. E quando você está com ansiedade, preocupado com os boletos, eu sei que isso é difícil, é muito fácil eu vir aqui falar para vocês, óbvio, mas assim, preocupado com um boleto que você tem que pagar, preocupado com qualquer coisa que seja relacionado ao futuro, isso ainda não existe. Então, você acaba que perde o seu momento presente pensando no futuro. E assim, gente, o nosso hoje, ele foi criado ontem e o nosso amanhã vai ser criado hoje. Então, o que que eu falo para vocês para serem presentes? Observar mais, ser mais atentos, prestar mais atenção ao seu redor, prestar mais atenção nas coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia. Eu sei que isso é difícil quando a gente tem uma rotina corrida, uma rotina pesada, mas é isso que eu quero dizer na forma presente. Você ser intencional naquilo que você fizer. Bom, tudo bem, você trabalha o dia inteiro com o CLT, mas ache alguma forma de romantizar a sua vida, que é o que eu tô fazendo desde quando eu criei esse meu canal no YouTube. Eu entendi que eu tava perdendo a minha vida esperando que alguma coisa milagrosamente fosse acontecer, que iria mudar a minha vida e que eu ia viver de forma mais feliz. Mas a partir do momento que eu entendi que a felicidade ela é criada no hoje, no presente, nas coisas do dia a dia, dá um jeito de fazer com que a sua rotina seja interessante, ao invés de ficar sempre esperando pro final de semana, sempre esperando a próxima sexta-feira. Dá um jeito de romantizar o seu dia a dia de uma forma ou de outra. Não tem como eu saber como é que é a sua rotina para eu te ajudar nesse quesito, mas você pode se inspirar no que eu tô fazendo, que eu mostro aqui no meu canal, principalmente nos meus vlogs, entendeu? Vamos reagir. Isso não é uma pergunta, mas é uma reação própria. Não. Vi seu vídeo e a impressão que passa é que é uma pessoa fútil, tosca e vazia. Aí o Guilherme comentou isso aqui. Não sei se ele tá elogiando ou se ele tá me criticando, mas não é não. Não sou fútil. Ela aparenta ter a vontade de conhecer o mundo, mas não deve ter convivido com pessoas com grande capital cultural, o que faz com que ela vá para o Egito, China, ainda não fui para a China, mas eu vou, tá? E outros lugares, mas não se aprofunde sobre as características históricas e culturais do local. Tipo, vai para o Egito para tirar uma foto lá da pirâmide, mas não se interessa em saber qual foi o faraó que mandou construir, ou sobre as consequências da queda de Mubarak. Gente, eu vou pro Egito, eu não vou tirar uma foto com as pirâmides? Eu preciso da minha fotinha, gente. Eu tenho certeza que se o Guilherme fosse lá nas pirâmides, ele também ia tirar a fotinha dele, tá? A selfie dele. E não, eu não sei sobre as consequências da queda de Mubarak. Minha querida doidinha, adoro seus vídeos. Você está sempre ligada no 220. Qual que é a sua altura? 1,58. Continue sendo assim. Em qual cidade você nasceu? Goiânia. Você é filha única? Tem um irmão. Espero obter respostas. Obteve! Assisti o vídeo todo e não entendi aonde é a comunidade. Gente, se vocês não sabem, eu criei uma comunidade aqui na área de membros. E assim, eu fui muito burra porque quando eu lancei a abertura da minha comunidade aqui na minha área dos membros, eu falei em um vídeo, mas ficou meio solto assim, sem muito entender. A comunidade inicialmente seria na área dos membros. Como não teve muita demanda, não teve muita procura, eu deixei um pouco de lado. Eu criei um grupo no WhatsApp para as pessoas que entraram na comunidade. Foram pouquíssimas. Mas o que eu tô fazendo agora? Eu estou compartilhando mais da minha vida nos meus melhores amigos. Enquanto eu só liberei o acesso para meninas. Por quê? Porque se vocês não sabem, eu postei um Reels lá no Instagram que deu muitas visualizações. Assim, eu acho que foi o meu vídeo mais viralizado no Instagram. Inclusive, eu recebi vários seguidores novos por causa desse vídeo que eu postei. Vocês vão lá assistir se vocês estão curiosos
pra saber sobre o que é. Mas o que acontece, gente? Chegou muito homem esquisito me mandando mensagem. Meu Deus do céu. Eu vou colocar aqui alguns prints pra vocês rirem comigo, mas é sério, eu recebi muito, aí eu falei, se cada vez uma coisa, tem umas coisas que eu não vou ficar compartilhando aqui, não, porque esses caras é muito estranho, mas agora, graças a Deus, eles pararam de me seguir, e agora tá chegando só girly e só pessoas realmente de boa índole, sabe? Ai, gente. E bom, então, com relação à comunidade, quem quiser, quem me acompanha aqui no YouTube, quiser que eu adicione nos meus melhores amigos, por favor, me manda uma mensagem lá no meu Instagram e fala assim, eu vim do YouTube, quero participar dos seus melhores amigos, tá? Por quê? Porque futuramente eu vou criar a comunidade de forma mais estruturada para que eu possa integrar todo mundo, porque eu tô amando ter um contato mais próximo com vocês, que eu consegui ter isso quando eu comecei a criar os meus melhores amigos. Então eu vou estruturar a partir daí, beleza? Então você parece um personagem de Tim Burton, muito obrigada. Inclusive, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Eu recebi 2 perguntas lá no meu Instagram, perguntando assim, você é um personagem? Você realmente é assim mesmo? E, gente, eu amei receber essa pergunta, porque assim, eu sei que pode parecer estranho, mas se eu recebi essa pergunta se eu sou um personagem, significa que eu sou diferente, e todos nós deveríamos querer ser diferente, porque não tem graça nenhuma você ser igual todo mundo. Se você for igual todo mundo, você não se destaca na multidão. Então, seja um personagem, seja o personagem principal da sua vida. Igual eu falei no vídeo anterior meu, você tem que assumir o posto de protagonista na sua própria vida. Então, se eu sou um personagem, significa que eu sou o quê? Protagonista, girl. Ela falando inglês às vezes no vídeo. Sim, gente, se vocês me seguem aqui, vocês têm que saber. Infelizmente, de vez em quando eu solto inglês, porque o inglês faz parte da minha vida, gente. As línguas fazem parte da minha vida. Vocês sabem o tanto que eu amo aprender idioma, e assim, infelizmente é uma reação natural, e inclusive eu vou ensinar vocês a ter essa reação natural, porque o idioma ele vai se tornar tão natural na sua vida que você, querendo ou não, uma hora ou outra, vai soltar alguma palavra, alguma frase, alguma expressão em coreano, em japonês, em mandarim, em russo, seja qualquer a língua que você estiver aprendendo. Eu ensino a aprender o idioma de forma natural, e quando você aprende o idioma de forma natural, com as técnicas diferentes que eu realmente pratico, ele faz parte da sua vida. Então, querendo ou não, você responde sem ver no automático em outra língua, que é o que acontece quando eu falo inglês aqui pra vocês, ok? Diva, você vai nos contar como emagreceu? Olha, é o seguinte, emagrecer é fácil. O que é difícil é você aguentar a sua própria mentalidade, que vai querer te sabotar durante o processo inteiro. Gente, eu emagreci muito durante a pandemia. Em 2022, eu perdi 10 quilos em 2 meses. Mas eu não recomendo ninguém a fazer o que eu fiz, porque eu fui um pouco extrema. Eu cortei carboidrato e estava vivendo de proteína e de legumes. Óbvio que eu ia emagrecer, mas aconteceu uma coisa que eu perdi gordura aqui. Então eu fiquei com uma cara de doente. Então eu não indico ninguém para emagrecer dessa forma. Eu acho que a melhor forma que você pode fazer é ir em uma nutricionista que seja boa, tá? Porque tem muita nutricionista por aí que não é boa. Eu achei uma excelente agora porque eu estou em um outro processo. Estou em processo de quê? De ganho de massa magra. E eu não sei fazer dieta de ganho de massa magra. Eu sei fazer dieta de emagrecimento. E, gente, é assim. Olha, eu não sei como que você tá na sua vida, eu não sei se você come muito. Eu gosto muito de comer, e eu gosto muito de comer de forma exagerada. Se for pra mim comer uma Nutella, eu não vou comer só uma colher de Nutella, eu vou comer o pote inteiro, eu sou assim. Então você tem que entender que, se você quer emagrecer de forma natural, entenda que a comida, ela não vai resolver seus problemas, sabe? Coma apenas quando você tiver fome. Se você fizer isso, cortar açúcar da sua vida, tá? Corta. Se você toma café com açúcar, pelo amor de Deus, toma café normal ou pelo menos com adoçante. Corta Coca-Cola com açúcar. Toma Coca-Cola zero. Corta fritura. Eu não tolero muito comer fritura, tá? O meu problema é com massa. Eu gosto muito de comer massa. Corta fritura. Corta besteira. Corta ficar pedindo no iFood. Você já vai conseguir emagrecer só de fazer isso. E come comida natural, comida feita, arroz, frango, verduras,
fruta para você que gosta. Eu não gosto de fruta, eu prefiro verdura. Então é assim, comida que tenha pouco ingrediente. Quando você for comprar, por exemplo, pão, quando você for comprar alguma coisa industrializada, começa a entender a ler o rótulo. Compre coisas que tem menos ingredientes possível, significa que não é muito alterado, ou seja, significa que é uma coisa mais natural. Corte besteira, beba muita água, priorize comida natural e come apenas quando tiver fome. Você vai ver o tanto que vocês já vão emagrecer só fazendo coisas simples. Se não estiver dando certo seu emagrecimento, vai na nutricionista. Eu não sou nutricionista, eu não sou ninguém para te dar dica de emagrecimento. Eu sei emagrecer, eu consigo emagrecer. Por quê? Porque eu tenho uma mentalidade de saber que meu objetivo de estar magra é muito maior do que a minha vontade de me empanturrar de doce, apesar de ser muito gostoso. Então começa a pensar, começa a se imaginar, começa a se visualizar com um corpo que você quer, que um corpo que você sonha ter, porque eu posso te garantir, quando você chegar na sua magreza desejada, você nunca mais vai querer voltar para o corpo que tinha antigamente, tá? E isso vai virar parte normal da sua vida, isso vai virar parte de quem você é, e quando vira identidade, você começa a ter hábitos de acordo com o tipo de pessoa que você é. Sendo assim, se você é uma pessoa naturalmente magra, você vai ter o quê? Hábitos de pessoas magras. É o que eu penso. Sobre criar conteúdo. Como conciliar uma rotina cheia de compromissos? Quero começar, mas estou com medo de não conseguir manter a constância por conta da rotina que já é cheia. Vou falar pra você como é que é a minha rotina. Eu acordo em cima da hora, vou pra natação, da natação eu vou pro trabalho, eu fico no trabalho até às 6 horas, eu chego em casa, eu tenho apenas o período da noite para me dedicar para a criação de conteúdo. E digo mais, eu detesto gravar à noite, porque meu celular não tem uma qualidade muito boa para gravação à noite. Então eu sempre priorizo gravar pela manhã, que tem a luz natural do sol. Ou seja, eu tenho apenas sábado e domingo para me dedicar para o meu canal no YouTube. E ainda assim, gente, eu não sei qual foi a última vez que eu descansei. Eu tô de férias, eu tô gravando meu curso, eu estou trabalhando. Se você quer começar a criar conteúdo, a primeira coisa que você tem que entender é que a sua vida vai ser trabalho, 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 mas vai valer a pena. Só que se você saber disso e ainda assim estiver disposta, você vai ter que ter constância. Eu posto 2 vezes por semana, tá? Eu posto sempre no domingo e eu posto sempre na quinta. E eu estou querendo começar a postar mais uma vez, talvez na terça-feira. E quando eu fizer isso, são 3 vídeos por semana. E isso demanda tempo, isso demanda principalmente pensamento e criatividade para você ter tópicos. Mas ter constância e aparecer como se fosse o seu CLT, realmente ter responsabilidade com o seu canal, vai fazer com que ele cresça. Assim como o meu canal cresceu. Eu tenho certeza que meu canal cresceu muito porque eu encaro isso como um trabalho. E eu tenho compromisso com vocês de vir aqui entregar os meus vídeos para quem gosta de assistir as coisas que eu falo. Então, entenda que você vai ter que dar um jeito de adicionar criação de conteúdo na sua vida como se fosse o seu trabalho principal, porque só assim você vai ter a possibilidade de crescer. Como monetizar um canal rápido? Eu tenho uma teoria. Eu acho que é o seguinte: quando você entra na internet, você está competindo com muitas pessoas. Já tem milhões de pessoas que têm um canal no YouTube, certo? Você precisa se destacar para ser vista, né? Você precisa de destacar na multidão. Pensa numa multidão toda cinza. Você tem que ser o pontinho cor-de-rosa que destaca para chamar a atenção. Então, como você pode fazer isso? Eu acho que a melhor forma é você ser você mesma. Ser autêntica, não ter medo das críticas e não ter medo de se posicionar. Hoje em dia na internet é muito complicado, porque qualquer coisinha que você fala, as pessoas vão vir comentar. E você sabendo que as pessoas vão comentar, então você aí que você fala mesmo. Porque querendo ou não, gente, você tem que entender que para você ser amada, você tem que ser odiada também. Então, por exemplo, pode ser que eu seja criticada por falar muito de lei da atração, que é uma coisa que eu acredito muito. Pode ser que eu seja criticada, inclusive sou criticada, muito por falar que eu vivo a vida vendo o cor-de-rosa, vendo apenas o belo, porque eu não gosto de ver notícias de TV. Aí, porque as pessoas vão me criticar, eu vou ter medo de vir aqui e falar o que é a minha verdade e falar, não, eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa extremamente atualizada com as questões do mundo, com as questões da sociedade, apenas para as pessoas gostarem de mim?
gente, vai parecer falso, não vou ser eu mesma, então eu assumi ser eu mesma e falar as coisas aqui com a minha própria verdade. E ser vulnerável, porque as pessoas se conectam com vulnerabilidade, personalidade, autenticidade. O quê? Ser você mesmo sem medo de crítica. Então, eu acho que a forma mais rápida de você monetizar um canal é ser você mesma, ter constância, tipo, decidiu postar 3 vídeos por semana, querida, apareça aqui. Tá doente? Who cares? Você tá cansada? Problema seu. Tem que aparecer aqui, mesmo cansada, mesmo com dor, mesmo com uma rotina cheia. Isso aqui é trabalho sério. E se você levar isso a sério, as pessoas que estão te assistindo vão levar isso a sério. Essa daqui. Gostei do vídeo, mas ela fala demais. Falo mesmo. Inclusive, aqui na câmera, pelo menos, tá dando já 34 minutos. Se eu vou conseguir diminuir isso ou se eu não vou conseguir, não sei. Mas eu não sei se vocês gostam de mim mesmo assim. Eu sou assim, é minha essência, igual eu falei pra vocês. A gente tem que ser nós mesmos, certo? Então eu falo muito, realmente sou prolixa, eu repito muitas coisas. Mas é aquela coisa, né? Eu estou aqui, dando a cara a tapa. Um dia, quem sabe eu consiga melhorar a minha prolixidade, sei nem se existe essa palavra, vai que sim. Então, assim, gente, é isso. Eu tô dando aqui meu melhor, tô aparecendo aqui, mesmo com os meus problemas, mesmo com erros e tudo mais. E com o tempo a gente melhora. Se você conhece a Luana Caroline, ela sempre se fala, bom você se torna. Só que se você ficar esperando pra se tornar bom, aí você nunca vai se tornar bom. Fala a opinião de vocês. Vocês acham que eu falo exageradamente? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que eu falo muito. Muita coisa legal nos vídeos dela, mas ultimamente muita gente tem descoberto agora essa de não ver notícia. Mas eu percebi isso há anos, mais ou menos em 2008. Porém, essa de não ver notícia, eu só falo dos jornais tipo Balanço Geral, da Atena, ou olhar esses que mostram a imagem dos corpos. Agora, se não for esse tipo de jornal, é importante sim estar por dentro das notícias. É importante para quem acha que seja importante, mas assim, sendo bem sincero com vocês, para mim não é importante, porque meu tempo é curto e eu tenho que dedicar o meu tempo pro meu trabalho, eu tenho que dedicar o meu tempo para criação de conteúdo, eu tenho que dedicar o meu tempo para mim mesma, para me cuidar, para mim sempre aparecer aqui com a minha melhor versão. Eu tenho que cuidar da minha cabeça, eu tenho que cuidar de muita coisa. Aí eu tenho que cuidar também dos problemas do mundo, só para ter uma opinião. Tô nem aí. Gente, quem quiser ter opinião, que tenha opinião. Eu não quero ficar me preocupando. E outra, gente, tá, beleza, tem esses outros jornais que falam de atualidades do mundo. Como que você vai filtrar quando vai aparecer notícias boas e notícias ruins? Se você for aquele tipo de pessoa que assiste uma coisa ruim e sai drenado, assim como eu, você acha mesmo que é necessário que eu drene a minha energia apenas para ter uma opinião sobre as atualidades do mundo? E aí, eu use esse tempo que eu poderia estar estudando sobre alguma coisa que vai me dar dinheiro, eu vou ficar perdendo meu tempo estudando sobre coisas da atualidade que não vão mudar nada na minha vida? Pode me chamar de fútil. Continuar fazendo o que eu acho que faça sentido para mim. E sim, gente, inspiro todos vocês a fazer o que seja sentido para vocês. Se faz sentido para você assistir jornal, assista. Se não faz, não assista e tá tudo certo. Viva a sua vida do jeito que você quiser. Como você faz para fazer natação todos os dias e não ficar com ombros largos igual homem? Ah, eu não sei, assim, eu acho que minhas costas deu uma crescidinha, sabe? Depois que eu comecei a fazer natação. Gosto? Acho bonito quando as costas são todas definidas? Acho. A minha está? Ainda não, porém estou trabalhando para que eu possa definir meu corpo para que ele fique mais atlético. Porém, ao mesmo tempo, gente, se a gente for ficar preocupando, tipo, faz natação, porque a natação me faz muito bem, me faz bem mentalmente. Amo muito, me sinto energizada para o resto do dia. Mas eu não vou fazer natação porque eu vou ficar com medo de crescer os ombros e ficar com o ombro largo igual de homem? Não vou ficar. Acho que a gente tem que pesar, acho que a gente tem que colocar na balança. Pra mim é mais importante fazer porque realmente me faz me sentir muito bem. E eu acho que pra ficar largo assim igual de homem, você tem que treinar muito, sabe? Eu acho que tem que ser tipo aquele povo profissional que treina todos os dias, tipo 4 horas, 5 horas por dia, tá entendendo? Eu acho que não é tão fácil assim crescer o ombro desse jeito, não. Não sei.
Com esse pensamento, menina, você só pode encontrar um príncipe. Parabéns pelos seus conselhos. Aí o Pedro Henrique, ele falou assim, esse é o problema de vocês. Não existe isso de príncipe. Meu Deus, cresçam. Não existe isso na sua vida? Mas existe. Mas existe sim homens que têm respeito pelas mulheres, tá bom? Então assim, se essa é a sua realidade, se na sua realidade, Pedro Henrique Lima de Oliveira, não existe príncipe, na minha realidade existe. E se assim eu penso, com certeza ele vai aparecer algum dia ou outro, tá bom? Reagir esse comentário aqui. Shorty, shorty like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na 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 every day, like my iPod stuck on replay. Aí o 777AYZ comentou assim, papo chato, um tanto quanto sonhadora. Qual é o problema de sonhar? Eu acho que todo mundo não deveria desistir dos próprios sonhos. Eu acho você deve ser uma pessoa muito negativa. Ah, 77As, eu vou continuar sonhando, tá? Eu acho que todo mundo deveria sim perseguir os próprios sonhos. E eu acho que a maioria das pessoas fica infeliz vivendo no automático, vivendo uma vida robotizada porque desiste dos próprios sonhos. E a partir do momento em que você decide sim perseguir seus sonhos, a sua vida muda, você começa a romantizar a sua vida e você começa, pasmem, a viver uma vida melhor, mesmo fazendo as mesmas coisas, mesmo ainda com o mesmo trabalho, mesmo ainda com a mesma vida. Quando você começa a romantizar o seu dia a dia, você acha a felicidade no agora, no presente. Continuarei sonhando. Olha esses aqui. No meu vídeo de como ser solteira feliz, eles comentaram assim, ou tá feliz assim, ou faz vídeo de 30 minutos. Os dois não tem como. Essa mulher é uma comédia, ela faz vários vídeos se reafirmando em dizer como está feliz, trintona e solteira. Ah, então ele assistiu meus vários vídeos, interessante, então ele tá gostando, né? Porque quando eu não gosto de um canal no YouTube, eu não assisto de novo não perco meu tempo, valorizo meu tempo. Aí o outro, melhor comentário, nossa, parabéns, você é foda, cara. Sempre acho curioso precisar de 30 minutos de vídeo só para dizer que está feliz. Então você assistiu o meu vídeo? Você assistiu os 30 minutos do meu vídeo? Obrigada. Ainda engajou nos comentários? Sarangue! Yuzi perguntou qual estilo eu gostaria de ter. Yuzi, eu estou numa sinuca de bico. Porque assim, eu realmente gosto muito de moda. Mas eu percebo que, ultimamente, eu estou querendo realmente refinar meu estilo. Eu quero refinar meu estilo e eu percebi que eu gosto muito de roupas prep. Eu quero, obviamente, criar a minha própria estética. E eu quero que isso transpareça nos meus conteúdos, eu quero que isso transpareça no meu Instagram e tudo mais. Mas eu ainda não tenho a quantidade de roupas suficiente para fazer isso. Se eu for arrumar roupas para fazer uma identidade visual, obviamente criar o meu branding, com certeza eu vou gastar dinheiro. E não é uma coisa que eu estou querendo fazer agora. Mas é isso mesmo. O estilo que eu gostaria de ter realmente é aquele estilo sporty, chic, meio tênis, vibe de tênis, vibe esporte, mas ao mesmo tempo chique, ao mesmo tempo neutro, mas usando bastante amarelo manteiga, porque eu gosto bastante, mas eu gosto também de roxo, roxo bruxo, mas eu não saberia como que eu colocaria roxo bruxo nesse tipo de estilo, mas eu gosto muito de prep, e como eu tenho muitas sainhas assim, tipo, rodadas e de prega, eu acho que é o tipo de roupa que dá muito certo pra mim, com a minha vibe, eu acho que combina super, e assim, gente, quero ter botas, quero comprar várias botas, botas de bico fino e salto pequeno. E também saltinho Kitten Heels, que é um dos meus favoritos, até porque é o único que eu dou conta de andar. Se vocês não sabem, tem um pequeno problema no meu joelho e eu não posso usar salto alto, senão eu caio e passo vexame. Pensa em casar e ter filhos, ela fica na dúvida porque ela tem 33 anos e ainda não saiu do país. Olha, é claro que eu penso em casar, né? Tenho sim vontade, mas eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho sonho de ter filhos, não. Eu ainda não penso nisso. Pode ser que eu mude de ideia? Claro que sim. Eu acho que a gente muda sempre muito durante a vida. Mas, hoje em dia, eu não tenho vontade de ter filho, não. Até porque eu tô tão focada em mim, tô tão focada na minha vida, tão focada nos meus próprios projetos, sabe? Tô tão focada em ser uma empreendedora pela primeira vez na minha vida, sabe? Assim, então não tenho vontade de ter filho. E você quer conhecer o mundo? É um sonho da sua vida? Então faça isso antes de ter filhos. Porque vai ser muito mais fácil, você não vai ter preocupação e ainda por cima vai ser mais barato, né? Porque viajar ao mundo não é barato. Então faça isso antes de ter filhos, se for seu sonho. Se você tiver o maior sonho de ter filhos, aí você põe na balança, você tá disposta a não conhecer o mundo e ter filho, ou você tá disposta a conhecer o mundo e não ter filhos? Como ser tão good vibes igual você sem muito tempo livre?
Porque se eu ficar preocupando com a quantidade disposta de tempo que eu tenho, eu vou ficar louca e eu vou ficar depressiva, porque de fato a gente tem pouco tempo livre para dedicar à nossa própria vida, certo? Então, a única saída que você tem é ser intensa no pequeno tempo livre que você tem, ao invés de ser uma quantidade pequena de good vibes durante seu dia inteiro, você seja completamente intenso de good vibes quando você tem tempo livre para isso, que é o que eu faço. E assim, gente, eu fico pensando assim, o que é melhor? É melhor ser triste ou melhor ser feliz? Porque eu não gosto de gente negativa, gente, assim, negatividade não serve pra nada, negatividade atrasa a sua vida, então o máximo que eu posso ser feliz, radiante, vibrante, o máximo que eu possa trazer de felicidade para a vida das pessoas, eu vou fazer isso. Eu vou fazer porque eu gostaria muito de conhecer uma pessoa radiante assim como eu. Então, se eu sou a única pessoa radiante do ambiente, eu fico pensando, se eu queria ter uma pessoa que me iluminasse através da felicidade dessa pessoa, então por que eu não posso ser essa pessoa? É sobre. Última pergunta. Como ser autêntico? Primeiramente, você tem que saber o que você gosta e o que você não gosta, tá? Porque você tem que saber quem que você é. Como que você vai ser autêntico, sendo que você nem sabe as coisas que você gosta, se você nem sabe se seus traços de personalidades foram adquiridos porque realmente vieram de você ou se você adquiriu isso de alguma outra pessoa na sua vida que você viu sempre fazendo essas coisas e você achou que seria normal fazer assim só porque essa pessoa faz também. Então, você tem que se analisar você tem que analisar a sua essência, o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você tolera, quais são os seus sonhos, quais são os seus limites. Entenda quem você é e quando você entender quem você é, defenda isso com unhas e dentes. Essa é a palavra, defenda isso com unhas e dentes. E não deixe que ninguém te zoe, não deixe que ninguém te julgue as coisas que você gosta. E aí, a partir disso, você vai ficando cada vez mais confortável com expor para as pessoas o que você gosta, independente do que elas vão falar. E é assim que você consegue traduzir o máximo possível da sua autenticidade para as pessoas ao seu redor. Gente, esse vídeo tá ficando gigante. Não é à toa, né? Igual vocês falaram aí, eu falo demais, eu sou muito prolixa. Se você aguentou eu tagarelando desse jeito, falando desse tanto, igual as pessoas falam que eu falo demais, fala aí nos comentários se você chegou até aqui. Provavelmente é porque você gosta de mim. Manda aí um coraçãozinho azul. Azul igual a blusa que eu tô hoje. Eu fico muito feliz que você tenha ficado até esse estágio do vídeo. Eu faço o vídeo para você e eu vou continuar trazendo sim conteúdo bom, conteúdo que te ajude e que faça você ser uma pessoa mais feliz. Eu quero trazer alegria para a sua vida, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá sua opinião. Fala aí se você concorda com as minhas opiniões, com os meus pensamentos, com as minhas visões. E no próximo vídeo eu respondo o restante de perguntas, tá bom? Love you guys. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Mas provavelmente que você já deve ser inscrito, né? Porque pra você aguentar 40 minutos de vídeo de uma louca falando sem parar, provavelmente você já deve ser inscrito nesse canal, né? Me fala aí, me fala se você já é inscrito nesse canal. Love you guys. See you in the next video. Bye, bye.